Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. O nosso trabalho é sobre as principais doenças na população idosa e seus impactos nos sistemas do corpo humano. Os integrantes, Sofia Caetano e João Victor. Vamos para a introdução. O envelhecimento é um processo natural e não significa necessariamente adoecer. No entanto, as alterações fisiológicas que ocorrem ao longo dos anos tornam o organismo mais vulnerável ao desenvolvimento de doenças crônicas. Por isso, compreender essas mudanças é essencial para promover um envelhecimento com mais saúde e qualidade de vida. Agora vamos para o objetivo do trabalho. Analisar as principais doenças que afetam a população idosa e compreender seus impactos nos diferentes sistemas do corpo humano e na qualidade de vida. Agora aqui no sistema cardiovascular e respiratório. Para começar, a gente vai falar sobre a hipertensão arterial. Ela acontece quando a pressão do sangue nas artérias permanece elevada, fazendo com que o coração trabalhe mais. Muitas vezes não apresenta sintomas, por isso é conhecido como uma doença silenciosa, mas pode aumentar o risco de infarto e AVC. Outra doença importante é a insuficiência cardíaca, em que o coração perde a capacidade de bombear sangue de forma eficiente. Como consequência, o organismo recebe menos oxigênio, causando sintomas como cansaço, falta de ar e inchaço. Também temos a DPOC, que é uma doença pulmonar caracterizada pela dificuldade na passagem do ar, geralmente relacionada ao tabagismo e ao envelhecimento. Ela provoca falta de ar, tosse crônica e fadiga. Por fim, a pneumonia merece destaque, porque é uma infecção pulmonar que costuma ser mais grave nos idosos, devido ao enfraquecimento do sistema imunológico e da função respiratória, podendo levar até a hospitalização. Seguindo, vamos para o sistema neurológico e cognitivo. A primeira doença é a de Alzheimer, uma condição neurodegenerativa que causa perda progressiva da memória e das funções cognitivas, comprometendo a autonomia do idoso. A outra doença é a de Parkinson, que ocorre pela diminuição da produção de dopamina no cérebro. Os principais sintomas são tremores, rigidez muscular e lentidão dos movimentos, dificultando atividades simples do dia a dia. Também temos a demência sênior, que provoca a perda gradual da memória, da atenção e da capacidade de julgamento, interferindo diretamente na independência e na convivência social. Por fim, temos a saúde mental. A depressão é bastante comum nessa fase da vida e pode estar relacionada ao isolamento social, a perda de familiares e as mudanças na rotina. Ela provoca tristeza persistente, perda de interesse pelas atividades e pode agravar outras doenças. A ansiedade também pode aumentar devido às preocupações com a saúde, com a perda da autonomia e com as mudanças na vida social, afetando tanto o bem-estar emocional quanto físico. E por último temos a insônia, que é a dificuldade para iniciar ou manter o sono. Esse problema é frequente nos idosos e pode causar cansaço, irritabilidade, dificuldade de concentração e piorar outras condições de saúde. Essas doenças mostram que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física durante o envelhecimento. Bom, agora eu vou falar sobre as principais alterações que acontecem no sistema locomotor e na composição corporal durante o envelhecimento. A primeira alteração que temos ali é a sarcopenia. Ela consiste na perda progressiva de massa muscular e de força conforme a pessoa vai envelhecendo. E isso acontece porque o organismo passa a produzir menos proteínas musculares, ocorrendo ali a redução da atividade neuromuscular e muitas das vezes também a redução da prática de atividades físicas, feita pelos idosos. Como consequência, temos os músculos ficando mais fracos, né, o que acaba ali dificultando tarefas simples do dia a dia, como, por exemplo, subir uma escada, levantar da cadeira, enfim. E, além disso, também acaba aumentando o risco de quedas. Outra alteração ali que temos, que é muito comum, é a osteoporose. Ela é caracterizada pela diminuição da densidade mineral dos ossos, o que torna eles mais frágeis e sujeitos a fraturas. Fraturas essas, assim, até diante de pequenos impactos. E esse problema, ele está relacionado tanto ao envelhecimento quanto à falta de cálcio
de vitamina D e também as alterações hormonais. Ele, como geralmente ele não apresenta sintomas ali no início, muitas pessoas só descobrem a doença após sofrer uma fratura, né, que geralmente é ali no quadril, na coluna ou nos punhos. Temos também a artrite, ela é uma inflamação nas articulações e, além de provocador, ela provoca inchaço, vermelhidão e dificuldade para movimentar as articulações em si. Existem vários tipos, né, como a reumatoide, que é uma doença autoimune, a piogênica, causada por bactérias, a psoriática, que é relacionada à psoríase, e a gotosa, que ela é causada ali pelo acúmulo de ácido úrico. E apesar, né, dessas diferentes causas, todas podem provocar desgaste nas articulações e a redução da sua função. E agora, por fim, temos a artrose, que também é conhecida como osteoartrose. E, bom, diferente da artrite, a artrose não é uma inflamação ali inicial, mas sim uma doença degenerativa que é causada pelo desgaste da cartilagem que protege as articulações. E sem essa cartilagem, os ossos passam a ter mais contato ali entre si, né? Isso causa dor, né, rigidez e dificuldade na movimentação mesmo. E com a progressão dessa doença, podem surgir estalos, deformidades e, né, a redução ali da mobilidade mesmo. Isso acaba ocasionando ali no aumento também do risco de quedas. Agora eu vou falar um pouco das alterações que acontecem no equilíbrio metabólico e sensorial durante o envelhecimento. Bom, primeira delas ali temos a diabetes tipo 2. Essa é uma doença metabólica que é caracterizada pela resistência à insulina, o que faz com que a glicose permaneça elevada no sangue. E bom, nos idosos ela é mais comum porque o metabolismo se torna mais lento e menos eficiente com o envelhecimento. Temos também o hipotireoidismo, que é uma doença que afeta a glândula tireoide, fazendo com que ela produza uma quantidade menor de hormônios do que nosso corpo precisa. E como esses hormônios são os grandes responsáveis ali por controlar o nosso metabolismo, a falta deles acaba desacelerando o ritmo do nosso organismo, assim, como um todo. E bom, os principais sintomas são o cansaço excessivo, a pele seca e o intestino preso. Temos também, né, a perda sensorial, ela é muito comum de ocorrer, principalmente por conta da catarata e da perda auditiva, né? A catarata, ela reduz a transparência do cristalino, que acaba causando a visão embaçada, né? E a perda auditiva, né, que diminui a capacidade de ouvir os sons. Nesse slide, eu vou falar sobre como o envelhecimento afeta o sistema de defesa do organismo e também os desafios relacionados ao tratamento medicamentoso nos idosos. Bom, primeiro tópicozinho ali, imunossenescência. Bom, essa é uma alteração que significa o envelhecimento do sistema imunológico. Então, para explicar melhor, a gente precisa entender que com o passar dos anos, as células de defesa do nosso corpo acabam ficando menos eficientes para reconhecer e combater vírus, bactérias, entre outros agentes invasores. E, além disso, né, além dessa ineficiência que acaba acontecendo com o passar dos anos, a resposta das células T acaba ficando mais lenta também. E acaba ocorrendo ali a redução da atividade dos macrófagos. E os anticorpos passam também a ser produzidos em menor quantidade e com menor eficiência. Então, como consequência disso, os idosos acabam ficando mais vulneráveis a infecções, e principalmente as respiratórias.
e apresentam ali maior risco de desenvolver alguns tipos de câncer e doenças autoimunes. Também respondem menos às vacinas. Bom, como segundo tópico ali, temos a polifarmácia. Esse termo, ele significa ali o uso conjunto de vários medicamentos, né? E isso é algo muito frequente entre os idosos, já que muitos possuem mais de uma doença, né? Só que o problema disso é que o uso de muitos remédios ao mesmo tempo aumenta o risco de interações medicamentosas e de efeitos colaterais. Além disso, né, com o envelhecimento, o fígado e os rins passam a metabolizar e eliminar os medicamentos de forma mais lenta, o que pode acabar causando ali o acúmulo dessas substâncias no organismo. Falando agora sobre impactos na qualidade de vida, podemos dizer, né, que tudo começa ali com o tópicozinho 3, a diminuição da mobilidade. Porque a perda da força e do equilíbrio acaba limitando os movimentos, né, gerando assim uma redução da autonomia, né, faz com que o idoso não tenha mais a capacidade de gerenciar a sua própria rotina. Consequentemente, há uma maior dependência ali de cuidados de terceiros, né? Então, seja dos filhos, né? Seja de um cuidador mesmo, contratado. E isso, eles passam a ter essa necessidade para ali tarefas básicas, como tomar banho, ir no banheiro, né? Cozinhar, às vezes até mesmo comer. Então, isso acaba, né, afetando a sua autoestima. E toda essa dificuldade, né, de se mover e se comunicar leva ao isolamento social, né? Às vezes ele pode acabar indo para um asilo que acaba afastando os amigos, né, os familiares, apesar de, né, ocorrer também ali a proximidade com outros idosos. E, por fim, esse isolamento e a falta da atividade acaba que ocasiona ali um grave comprometimento da saúde física e mental, já que o corpo enfraquece, né? As doenças crônicas podem piorar e a solidão também abre portas ali para a depressão e o declínio cognitivo. Bom, e agora para concluir, a gente pode dizer que o envelhecimento provoca mudanças progressivas em diversos sistemas do corpo, tornando o organismo mais vulnerável ao desenvolvimento de doenças crônicas e alterações funcionais. Doenças essas que, quando ocorrem ali em conjunto, podem comprometer a autonomia, a mobilidade e a qualidade de vida da pessoa idosa. Além, né, de fatores biológicos, também existem fatores sociais e emocionais que influenciam esse processo. O isolamento social e a falta de estímulos, por exemplo, pode acelerar o declínio físico e cognitivo. E, por isso, o cuidado com o idoso deve ser visto de forma integral, considerando tanto a saúde física quanto a saúde mental. A prevenção, o acompanhamento médico, a prática de atividades físicas, a alimentação equilibrada e a convivência social são fundamentais para promover um envelhecimento mais saudável e com melhor qualidade de vida. E é isso. Essas são as nossas referências. E é isso, professor. Agradeço a atenção.